todos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião do Rotary Club de Goiânia Flamboyant. Meu nome é Gerci Joaquim Camelo, associado representativo ao Rotary Club de Goiânia Flamboyant. Minha classificação é Segurança Pública, no Distrito Governador 2012-2013. Atualmente, meu clube, diretor de protocolo e presidente da comissão da Fundação Rotária. Muito obrigado, companheiro. Eu sou Iracema Mesquita, associada representativa do Goiânia Flamboyant. Minha classificação é Advocacia Previdenciária e no clube atual, presidente. E é com grande prazer que damos boas-vindas a todos os convidados. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, presidente Iracema. Obrigada. Muito bom tê-los todos aqui, meus companheiros do Rio de Janeiro, do Rotary Clube do Rio de Janeiro Tijuca, meus companheiros de Brasília, os companheiros deste clube. Vamos lá. Vamos falar sobre comunicação. Comunicação online e a prova quádrupla. Tem duas coisas em Rotary que eu considero fundamentais. Primeiro, o conceito de Rotary, o objetivo de Rotary, que a gente passa en passant por eles sem dar o valor necessário. E nesse ponto eu já aqui abro um primeiro espaço para falar sobre o companheiro Joper Padrão, que é um defensor árduo dessa visão que nós precisamos ter de qual é o nosso objetivo. É a paz. Chico Schlapt faz a mesma coisa. É a paz. É por aí que nós começamos, foi por isso que nós fomos fundados. Foi aí que começou tudo. E nós nos perdemos, às vezes, em uma série de detalhes e de trabalhos paralelos que são importantes, mas não atingem o objetivo que Paul Harris pensou para nós, sem, obviamente, nos seus mais delirantes sonhos, ele jamais concebeu que o Rotary fosse ser a potência que é hoje, ao longo dos anos. Então, a partir da paz, nós temos um outro ponto que é fundamental, que é a prova quádrupla. A gente pode ver que sem a prova quádrupla fica muito difícil, mas muito difícil mesmo, alguém conseguir viver saudavelmente numa sociedade. E nós vamos falar sobre ela. Nós começamos com a paz, entramos pela prova quádrupla, tudo isso para chegar na comunicação online. E aí eu tenho um conceito muito interessante. As redes sociais foram uma bênção, porque fez com que as pessoas se aproximassem, com que as pessoas se unissem, se revissem, se conhecessem. E é uma maldição pelo mesmo motivo. Porque o mau uso das redes sociais fez com que o conflito se instalasse no mundo, não falo no país, falo no mundo, e que velhas amizades tenham sido desfeitas, porque a vida é assim. A vida passa e nossos conceitos mudam. Nós não somos obrigados a exigir que todos pensem como nós. A pluralidade de pensamentos é fundamental numa sociedade. Mas nós precisamos respeitar o pensamento das pessoas, por mais errado que esteja. Elas pensam assim, são daquele jeito.
Existia um cronista chamado Stanislau Ponte Preta, meu guru, que dizia: não gostou da televisão? Desliga. Ele dizia que a televisão era a fábrica de fazer doidos, exagerou, e dizia que a parte mais importante da televisão era o botão de desligar. Era o conceito dele. Morreu em 1968, deixou uma obra imensa. Essa palestra foi feita para o nono Rila de Boa Vista, professor Edson Franco. Foi uma oportunidade de falarmos para universitários da UNAMA, universidade fundada pelo professor Edson Franco, um rotariano destacadíssimo, de Belém. Se forem no Google, verão o trabalho desse homem, desse amazônida fantástico, e que já tinha vendido a universidade quando faleceu há 2 anos. Comecemos, então, pela prova quádrupla. E ao lado, seu criador, Herbert Taylor, cuja história da prova quádrupla acho que todos nós conhecemos. Taylor criou essa prova quádrupla para tentar salvar a empresa da qual era o principal dirigente, uma empresa de confecção, de uma indústria de artigos de alumínio, como panelas e afins. Então, para salvar, em plena época da Depressão Americana, ele fez a prova 4 em 1932, e a crise da economia americana se instalou em 29, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Ele idealizou uma fórmula para evitar que as pessoas perdessem o emprego. Não era nem ele, as pessoas perdessem o emprego. Tinha preocupação em manter aquele grupo. Então, ele criou com essas 4 perguntas e esse enunciado do que pensamos, dizemos ou fazemos é a verdade. Se não for a verdade, peca pela base. Está errado. Descarte-se. Toda vez que surgia uma questão para se tomar uma decisão, era coletiva. Tendo a prova quádrupla, em inglês, the four-way test, o teste dos 4 caminhos, todas as questões eram submetidas a essas 4 perguntas. É justo para todos os interessados? Se não for justo para todo mundo, certamente haverá dificuldade de implantá-lo. É justo criará boa vontade e melhores amizades? É preciso que as pessoas tenham prazer em fazer aquilo e tenham aquilo como foco, para usar uma palavra da moda. E sem a amizade, a coisa não funciona. Será benéfico para todos os interessados? A justiça tem que ser para todos e o benefício também. Então, a partir daí, toda e qualquer proposta que viesse à mesa e fosse aprovada na prova quádrupla, por essas perguntas, estava implantada. Se alguma ficou presa em uma das perguntas, cuja resposta foi não, então, a partir daí, essa proposta está descartada. É impossível que tenha continuidade. Vamos partir da comunicação positiva. Esse conceito de comunicação positiva é fundamental. No momento em que você entra na internet e vê muito boa comunicação, muito boas mensagens, mas também vê mensagens nem tanto, vamos dizer, positivas. Vamos lá. A comunicação positiva é uma forma de se comunicar que envolve a escolha de palavras e atitudes, que promovam o respeito, a empatia e a resolução de conflitos de forma construtiva. Ela é uma ferramenta importante para as relações interpessoais
pois cria ambiente onde as pessoas se sentem valorizadas e ouvidas. Essa definição é perfeita, porque se a pessoa pensar antes de agir e se lastrear nesse conceito, o conflito é evitável. Um possível conflito é evitável. E muitas vezes usamos as redes sociais de maneira intempestiva. E isso cria conflito. Nós podemos evitar. Dá uma parada, respira, e a partir daí toma uma decisão. Vamos lá, pensar antes de falar ou agir. Dá um tempo, respira. Mantenha a mente aberta. Todas as possibilidades podem acontecer. Ah, mas é improvável. Opa. É improvável ou é impossível? O improvável pode acontecer. Por mais que se imagine. Por mais que se imagine. Converse antes de brigar. Respira. Respira. É a coisa mais importante da vida. Nós começamos a viver quando respiramos. Respira. Modelar seu tom de voz. Eu, então, preciso me policiar uma barbaridade. Mas faço. Às vezes escapa, mas eu procuro. Se você colocar num tom acima, qual será a reação do seu interlocutor? Na maioria das vezes, ele sobe o tom. Sobe o tom. Elogiar ou usar palavras gentis. Eu presenciei uma cena aqui em Boa Vista, na década de 80, veio uma equipe da FEBEM do Rio, acho que era da FEBEM do Rio, para fazer uma palestra, tal, veio um capitão da PM, que acabou até comandante-geral da PM do Rio de Janeiro, o agora coronel Sérgio, da reserva. Ele chegou aqui capitão, que a especialidade dele era abordagem, era instrução e abordagem com os policiais da maneira como eles deveriam se comportar em caso de prisão, com parentes ou filhos, principalmente crianças, dos presos, de quem tinha que ser preso, em qualquer lugar. Porque, normalmente, junto com a prisão do pai, via o ódio do filho, porque viu o pai ser preso na frente. Então, a forma como aquilo devia ser conduzido reduzia significativamente o número de inimigos da corporação. E uma menina em situação de vulnerabilidade foi levada para lá, era uma área de menores, do juízo de menores, do juizado de menores, do juiz de menores, e eu fazia uma ponte entre o governo do território e a Justiça Federal em Roraima. E ela chegou lá, levada por alguém, que estava em situação de vulnerabilidade, era uma menina assustada, e uma das assistentes sociais olhou para ela e disse: "Mas você é linda." A menina se assustou, deu um sorriso tímido e se acalmou. Quando ela saiu, a menina saiu, eu virei para a técnica, lá para a assistente social, e disse: "Excelente a sua atitude." Ela disse: "Acredite, essa menina provavelmente nunca ouviu alguém dizer que ela era linda." Pelo sorriso dela,
foi a primeira vez que ela ouviu isso na vida. E se ela nunca ouviu isso, como é que você quer amor dessa pessoa? Olha só a importância dessa comunicação. Às vezes nós nos preocupamos muito com a comunicação externa, quando muita coisa pode ser evitada com a comunicação interna, que é tão importante ou mais do que a comunicação externa. Seja melhor. Bom, isso deve ser mantra de todo dia. Objetividade nas críticas. Se tem que criticar, seja rápido. Seja rápido. Evite prolongar a fala para evitar que quem fala mais erra mais, tá? Basicamente é isso aí. Evite falar sobre as deficiências alheias. Lá em casa tinha uma história, quando acontecia isso, era macaco, olha teu rabo. E é verdade. Primeiro, se analise e veja se falar da deficiência alheia traz algum benefício para você. Aí a tecnologia amplifica a mensagem, né? Amplifica a mensagem. As redes sociais são terra de ninguém? Depende de quem usa. Só depende de nós. Querem regular as redes sociais, e aí fica aquela discussão. É um cerceamento, é uma censura à livre expressão. Aí alguém que já foi atingido chega e diz, mas experimenta ser criticado publicamente de maneira forte, sem prova, sem nada, e depois vê o que aconteceu. E é verdade. E veja, estou longe de defender a regulamentação das redes sociais, que é assunto da moda. Mas que haja uma punição aos excessos. Isso precisa. Porque, às vezes, imaginem um erro, simples que seja, baliza a vida de uma pessoa até a sua morte. É sério. Nós dizemos nas redações que a notícia é como uma pena de um travesseiro de penas. Eu, como sou carioca, prefiro usar o saco de confete. Você sacode em cima da pessoa, daqui a 30 anos, vai aparecer pena ou confete. Porque fica. Porque a história se propaga. Se antes se propagava no boca a boca, imagina agora no tela a tela. É uma loucura. Então, quando se falar de alguém, a responsabilidade do emissor, de quem faz o comentário, de quem propaga a notícia, é importante. Eu tenho um procedimento que me acompanha desde que começaram essas interações por redes sociais. Vem aquela mensagem, fulana foi sequestrada ou desapareceu. Vamos dizer que desapareceu. Fulana desapareceu. Criança de 15 anos desapareceu e tal. O que eu faço? Aí tem o telefone. Eu ligo. Para quê? Primeiro, para perguntar se a notícia é verdadeira. Escuta, foi daí que desapareceu uma menina assim, assim, assim? Se disserem que sim, eu pergunto, apareceu? Ela já foi encontrada? Normalmente, já foi encontrada. Mas alguém sem saber, porque isso é uma rede, isso é uma corrente, e que cada um vai passando para o outro. Só que quem começou esquece de avisar que a menina foi encontrada. Aí o outro não avisa, o seguinte não avisa. E por não avisar, essa notícia vai 2 anos depois
se você não teve essa experiência, eu já tive, aparece o mesmo post, a mesma mensagem, dizendo que a menina continua desaparecida. A menina está lá, está desaparecida, na verdade, ela já foi encontrada, já resolveu a vida dela, mas na rede aquilo rola. Rola porque as pessoas ficam ávidas em ajudar. E essa ajuda tem que ter um método. Precisa ter um método. Precisa ter um método. E se estabeleceu o princípio do contraditório. Fulano roubou tal, tal, tal. Já ouviram fulano? Já ouviram? Ele já foi ouvido pela autoridade policial. O advogado dele, se tiver, já se manifestou. Porque é presunção de inocência, meu Deus do céu. E a gente vê muito isso em relacionamentos terminados. Ah, bastante, bastante. E a forra vem pelas redes sociais, com notícias e acusações, na grande maioria das vezes, sem fundamento. E a pessoa fica indefesa porque quem recebeu aquilo não pergunta para ela, para quem é o ofensor, se aconteceu, para ouvir a opinião dele. O direito funciona assim, o jornalismo funciona assim, e o cotidiano de todo mundo funciona assim. Quem gostaria de ser alvo de mentiras e fofocas? É verdade. Como fazer a diferença? Mensagens positivas. Eu sou conhecido no Facebook como o propagador de mensagens de árvores e flores. Por quê? Porque está tão carregado de notícias complicadas que eu ponho árvores lindas, ipês, adoro ipês. Boto ipê, coloco orquídeas, vou colocando. Isso serve, é interessante. As pessoas mandam e compartilham, puxa, que bacana, que flor linda. Eu tenho até uns clientes contumazes, né? Gente que me acompanha, que sabe que eu vou postar e posta também, manda. Que bacana. Você reduz a temperatura negativa da rede. É importante. É preciso falar de assuntos complicados? Claro que é. É fundamental. Nós não vivemos no mundo de Alice. Mas tudo tem um equilíbrio. Tudo tem um equilíbrio, tem uma temperatura, meu Deus do céu. Ah, mas é incontrolável. É incontrolável porque você quer. Se todo mundo fizer a sua parte e trabalhar com informação positiva, as notícias, as boas notícias, eu só repercuto boa notícia. Brasil foi campeão da Olimpíada de Matemática. Bacana. Bacana. Essa é uma notícia que precisa sair. Outro dia eu garimpei uma ótima. Tem sei lá, uns 5, 6 anos. Uma cidade chamada Nova Venécia, no Espírito Santo, tem uma escola, pelo menos tinha na época, que produzia um grupo de alunos de matemática fantástico. Todo ano eles ganhavam o direito de ir para a Olimpíada de Matemática e, normalmente, em países distantes. Naquele ano era para a Tailândia e ninguém tinha dinheiro para mandar. Custava 100 mil reais para mandar 8 alunos e um professor. Aí começaram a fazer uma vaquinha, né? Uma vaquinha, que agora eles chamam de fundraising. Mas a nossa tradicional vaquinha. Faltando uns 20 dias para a viagem, tinham arrecadado R$1.500. Quando é que eles iam para lá? Nunca. Aí uma menina da escola se lembrou que o primo dela, famoso, tinha estudado na escola e era filho de Nova Venécia. E ligou para ele. Onde? Na Inglaterra, onde ele joga futebol. O Richardson, o Pombo. E ela contou a história e ele disse, olha, 100 mil eu não tenho, mas 50 mil eu mando.
Olha só, se você for ver uma entrevista do Richardson, ele nem fala direito, não tem um português bom, porque ele passou a vida dele jogando futebol e perdeu o tempo da educação formal. Isso é fato. Mas o coração dele estava naquela comunidade, estava na dificuldade que ele teve de prosseguir nos estudos, mas que aplaudia aqueles que continuavam e se saíam bem. Ele disse: olha, manda o professor e mais 4. Como resolveu, eu não sei. Mas que alguém foi, foi. Viajaram, representaram o Brasil. Ah, foi bom, não foi bom? Foi ótimo. Foi ótimo. Imagina as histórias que aquelas crianças vão voltar e contar. Quando voltaram, puderam contar. E aí eu volto ao meu amigo Joper Padrão, que costuma usar Santo Agostinho, dizendo que palavras inspiram, exemplos arrastam. É o exemplo. É o exemplo. E aí, nós vamos vir aqui para o último item. Saiba ser exemplo positivo. Você influencia as pessoas. Imagina, nós rotarianos, nós somos a cara do Rotary, influenciamos pessoas, somos reconhecidos por sermos profissionais de diversas áreas, todos líderes e, acima de tudo, exemplos, porque nós temos como objetivo inicial, em 120 anos de fundados, a paz. Esse é o nosso objetivo. E nós temos para calçar isso aí uma ferramenta chamada prova quádrupla, que nos faz pensar e agir de forma correta, positiva. E nós temos, acima de tudo, a nossa índole, que tem que ser positiva sempre. Nós somos o exemplo. A comunicação online precisa da prova quádrupla todo dia, como a nossa vida precisa. Viva Herbert Taylor. Muito obrigado, amigos. Admirável e é uma oportunidade de aprender quando se ouve Fernando Quintela. Fernando é, sem dúvida nenhuma, um Obrigado. mestre e, como ele disse, palavras inspiram, exemplos arrastam. E o seu exemplo, Fernando, é que nos traz a cada dia o incentivo de permanecermos em Rotary, trazidos pela mensagem que você tão bem traduz para nós, na forma da prática que você tem de Rotary em seu estado, não tão distante, porque não existe distância entre nós, mas no extremo do país. Um clube, Boa Vista Caçari, o único clube do estado de Roraima que dá um exemplo a todos nós do que é a prática da prova quádrupla, crescendo a cada dia e prestando serviços humanitários de extremo valor em situações absolutamente desafiantes, como vocês vivem na fronteira com a Venezuela. Obrigado, amigo, por estarmos juntos aqui. Companheira Ciomara, ainda há pouco, disse assim, não podemos perder a palestra do Fernando Quintela. E aqui estamos, né, Fiona? Obrigado, amigo. Obrigado, meu mestre. Obrigado, meu companheiro, acima de tudo. O Rotary nos proporciona encontros sensacionais. O meu encontro com o Joper tem como elo de ligação um sino. Um sino. O nosso clube era recém-fundado e nós usávamos o sino do Clube Padrinho, do qual eu tinha sido associado até ajudar a fundar o Caçari e passar para o Caçari. Estava no Rio de Janeiro num evento internacional, em março de 1998, e precisava do sino. Mas o evento era lá no Rio Sul, era lá no Rio Centro, lá para Jacarepaguá, era longe a beça dos lugares onde havia para comprar o sino, e no meu tempo era curto. Aí consultei uma companheira que fazia parte da organização, como é que eu podia resolver o problema? Eu precisava de um sino e não tinha como ir para o centro da cidade. Eu estava hospedado em Copacabana. Aí ela disse, eu vou lhe apresentar um companheiro que vai resolver o seu problema.
Gente, ele resolve esses meus problemas até hoje. É impressionante. Não foi só o Cino. O Joper é associado honorário do nosso clube, com muita honra. É um dos coordenadores do RILA, junto agora com o Chico, que também se agregou à equipe. Então, nós temos uma relação boa, porque o Rotary é isso. É você se conectar com as pessoas, você fazer o meio de campo. Você precisou de alguma coisa, Abraço. Obrigado, Tiago. você procura alguém, você tem um mundo inteiro a seu dispor. O mundo rotário, que é enorme. Vocês já ouviram falar na teoria dos 6 graus? Repórter algum no planeta pode dizer que chegou na redação sem a matéria porque não encontrou o entrevistado. Não tem. É a teoria dos 6 graus. Você, em até 6 contatos, você chega na pessoa. Ah, mas é a rainha da Inglaterra, mas você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que é amigo da rainha da Inglaterra. Pode até ela não querer recebê-lo, mas que você vai chegar perto, vai. Perceberam? O Rotary funciona do mesmo jeito, com a teoria dos 6 graus. É desse jeito. Você, se procurar direitinho, alguém vai lhe indicar alguém que vai resolver. Eu precisei fazer um trabalho de conclusão de curso de jornalismo aqui em Roraima. Precisava, meu alvo, meu objeto de estudo era o Leonardo Pareja. Precisava de alguém do Centro-Oeste que conhecesse alguém que me indicasse uma forma de chegar em Goiás para isso. Consultei meu companheiro de ano de governadoria, Flávio Queiroga Mendovitz. Ele disse, eu não sei, mas eu tenho quem saiba. E me indicou quem? O governador Gercy Camelo. Que me indicou quem? O diretor da CEPAIGO, da penitenciária onde o Leonardo Pareja foi assassinado. E onde gerou toda aquela confusão. Enfim. Olha só. Eu fiz o trabalho, consegui a aprovação, sou eternamente grato ao companheiro Gercy, que até hoje esse meu trabalho é consultado, da maneira como foi conduzido, e tudo isso porque os companheiros de Rotary se movimentaram. Sério, eu não resolvo, mas eu tenho que resolver. É a comunicação interna, meus amigos. Essa precisa funcionar. Muito obrigado pela lembrança, Joper. Você, Chico, o falecido Newton Camargo Moraes, que foi um esteio nos nossos RILA. Nós já vamos indo para o 10º RILA, que vai ter o nome dele, governador 1996-97, do distrito 4600, que já não existe mais. Newton Camargo Moraes, um dos gênios que o Rotary teve e que nos deixou aos 87 anos. Era um garoto com 87 anos. Governador Quintela, eu não poderia perder essa sua palestra. Eu acho que nada é por acaso. Eu não lembro de quem eu recebi o convite. Eu só lembro que quando eu recebi, eu já guardei no meu grupo, que tem só eu no meu grupo de WhatsApp. Eu falei, eu preciso guardar para eu não esquecer. E a gente tinha uma palestra hoje ainda, né, Jô? Nós tivemos uma palestra de DQA, e eu querendo que a palestra acabasse logo, e ela foi rápida, foi 30 minutos só. Porque, assim, às vezes é muito difícil a gente aplicar a prova quádrupla na vida da gente. Mesmo eu tendo ela no meu trabalho, eu deixo ali na minha frente, às vezes é muito difícil. Então, tem hora que eu penso, gente, como que eu vou fazer? E eu precisava ouvir a sua palestra e aprender esse passo a passo, respirar antes de falar, porque às vezes eu sou muito impulsiva, né? Quem me conhece mais a fundo sabe disso, e às vezes a gente
acaba passando por situações que a gente não deveria nem merecia passar. Então, eu só tenho que agradecer, que eu acho que foi um sinal eu ter recebido esse convite para participar da sua palestra, maravilhosa como sempre, e parabéns, Quintela. Muito obrigado pelo seu ensinamento de hoje, eu estava precisando. Muito obrigado, amiga. Muito obrigado. Você tem sido uma pessoa extremamente aguda na área de comunicação, da comunicação online. Você tem sido, na área da imagem pública, você tem sido uma pessoa muito forte e tem saído muito bem. E com relação à comunicação positiva, quem deu a ideia da comunicação positiva foi o governador Chico, no nosso RILA, que disse: vamos falar sobre a comunicação positiva? E aí, a partir daí, nós desenvolvemos o tema e foi bem sucedido, acredito eu. Muito obrigado, Silmara. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar ouvindo o nosso Quintela. E no dia de ontem, ele me pediu: tu me ajuda com relação aos slides? Eu digo: ajudo. Passa aí que eu resolvo o que tu queres, enfim, me dá as orientações que eu faço. Ele me passou, me deu mais ou menos umas 4 ou 5 linhas de orientações. Eu fiquei meio nervoso, porque eu achei muito pouco, mas aí eu abri os slides, ou seja, abri o PowerPoint, e eu vi que tinha uma tela referente à abertura, mais uma tela e mais outra. Aí uma eu dividi em duas e só tinha isso. Eu digo: meu Deus do céu, ele diz que deseja falar em até 20 minutos. Ele não vai conseguir falar 5 minutos sequer. Ave Maria, olha que pensamento que eu tive. Como é que pode? Porque, na realidade, aquilo que está no PowerPoint não é nada. O que vale é o conteúdo desse camarada, né, que tem dentro da mente dele, enfim, algo que transmite para a gente de forma absolutamente assertiva, sempre fazendo com que a gente repense várias coisas. Parabéns para você. Mas eu tenho uma pergunta para você. E ela recai no seguinte: primeiro, quando você está me vendo aqui, você está vendo toda a minha expressão, os meus olhos se abrindo, os meus olhos se fechando, eu expressando a minha raiva ou a minha alegria. Quando nós estamos escrevendo, ou uma expressão de alegria, a não ser aquilo que está escrito. E aí, tem outro detalhe importante, que é a pessoa que está lendo. Ela levantou naquele dia com mau grado, ruim. Abre o WhatsApp, lê aquilo que vem de um amigo dele e ele se sente ofendido. Como resolver isso para que aquele sentimento não se transforme num aguaceiro e acabe queimando aquela relação que vem, talvez, de vários e vários anos? É interessante nós pensarmos nesse momento, no momento lá na frente. Mas isso começa quando você levanta. Se você se levantar com predisposição de aceitar o conflito, a primeira briga que aparecer na sua frente, você vai aceitar, porque você já saiu predisposto a isso. É impressionante a maneira como você recebe isso, como a percepção disso aí. Comunicação é uma coisa muito séria. E essa é a minha preocupação, com essa facilidade com que todo mundo tem de pegar um celular. Agora não precisa nem de computador, o celular faz isso. O celular substitui tudo. Ele até faz chamada telefônica. E você chegar e a pessoa não ter aquele minuto de raciocínio. Por quê? Porque ele acordou mal. Ou se não acordou mal, no meio do caminho tropeçou em alguma coisa. Nós tivemos uma prefeita aqui em Boa Vista, que o Joper conhece,
e você ainda não teve a oportunidade de conhecê-la, você esteve aqui ano passado. O Joper conhece, ela é fã do Joper. Ela é fã do Joper. Assistiu a 4 palestras seguidas em 2 dias do Joper, a mesma palestra, pra você ter uma ideia, treinando a equipe da prefeitura da capital. Qual foi o segredo dela quando assumiu a prefeitura de Boa Vista? Ela era deputada federal, o estado era novo, tinha 2 anos, ela se candidatou, venceu. Assumiu a prefeitura. A cidade tinha um valão, a cidade tinha canteiros imensos, com avenidas largas, uma Brasília projetada em 1944, acreditem. Consultem o histórico de Boa Vista, vocês vão ver como é que, em 1944, um gênio chamado Darcy de Arenosson, um carioca, um arquiteto, planejou uma cidade de futuro, que ainda hoje não engarrafa, 80 anos depois. Ainda hoje, 80 anos depois, a cidade não consegue engarrafar. Ela imediatamente meteu meio fio em todos os canteiros da cidade, que não tinha. Metade do canteiro, uma parte à esquerda, cimento, à direita, um jardim. Aí fazia uma conexão, a parte para caminhar passava para o outro lado. E como eram distâncias grandes, dava para fazer legal. O que tinha ali naquele canteiro? 11 horas. Numa cidade como Boa Vista, em que o sol faz moradia e dificilmente abandona, 11 horas da manhã, meio-dia, a cidade parecia Blumenau, toda colorida, toda florida. Toda florida, as pessoas chegavam e diziam, mas que cidade fantástica! As avenidas, todas muito bem asfaltadas. O sujeito sai de casa, ele vai para o trabalho, com aquele ambiente, ele pode chegar mal-humorado. É o psicossocial do povo. É o psicossocial. Prestem atenção, eu não sei como é que está agora, mas antigamente o Jornal Nacional, de sábado, terminava com uma boa notícia, uma notícia humana. Por quê? Porque depois de tanta notícia ruim, era impossível que você conseguisse, ainda por cima, na última notícia, acabar de estragar o final de semana das pessoas. Saiu uma notícia bacana, você ia levar qual notícia para casa? Aquela última. Por que entrou o sai de baixo? O João Kleber, uma vez, definiu um negócio muito interessante. Ele dizia, tem músicas que nós não esquecemos. Quer um exemplo? O prefixo do Fantástico. Você ouve e diz, meu Deus do céu, acabou o fim de semana. E vai dormir chateado. Eles puseram o sai de baixo. Todo mundo ia para casa com aquelas ideias fantásticas, aquelas piadas bacanas. O espírito era outro. O espírito era outro. E é assim que nós fazemos. É desse jeito que nós fazemos. Mexer com o psicossocial, que não é só do povo, é da casa, é da sua relação interpessoal. Isso é muito importante. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Então, quando uma pessoa, um administrador, seja de nível particular, seja privado, seja público, ele percebe que há uma responsabilidade, há uma forma de lidar com as pessoas e criar um ambiente agradável, um ambiente interessante, um ambiente de participação e de companheirismo, fantástico. É a maneira como você recebe tudo. Então, Chico, quem vai para o embate, ele vai porque aquilo é um acúmulo de experiências que ele teve ao longo ou do dia ou do tempo e que precisa desestressar. Precisa. E hoje nós estamos muito estressados, porque todo mundo quer dar a notícia em primeiro lugar. Aquela história dos 15 minutos de fama do Andy Warhol, um dia todos nós teríamos o direito a 15 minutos de fama, acabou, foi pelo ralo. Hoje em dia, com 5 minutos, você fez sucesso. Tem fama. Para o bem ou para o mal. Ué,
para boa notícia ou para má notícia. Então, a calibragem da notícia, e principalmente a calibragem do estado de espírito, depende de cada um de nós, Chico. Se nós sairmos de casa decididos a receber mensagens que interfiram na nossa vida de maneira prejudicial, qual o resultado que você vai encontrar? Resultado ruim. Dificilmente vai encontrar um resultado positivo. Por isso que nos treinamentos das forças policiais e das forças armadas, esse é um ponto que precisa ser muito, muito trabalhado. Está aí um coronel da Polícia Militar, ex-comandante, que sabe como é que funciona. Se você puser a tropa na rua com espírito de combate a qualquer custo, ele não vai ponderar. Ele não vai ponderar. Às vezes, em situações controláveis. E se ele não ponderar, se quem tinha que manter a ordem perde a paciência no primeiro minuto, aí vira conflito, amigo. Aí vira conflito. Por quê? Porque faltou alguma palavra de bom senso. E chega e diga, vamos ver o que aconteceu. Como é que funciona assim? É a assistente social chegando para a menina e dizendo, você é linda. Olha só. Olha a capacidade que nós temos com a palavra quando bem usada. É o segredo, Chico. Olha, como eu disse, essa palestra foi feita para o RILA, para jovens, para universitários. Pode ser feita para qualquer um. Qualquer um pode fazer essa palestra, desde que tenha conhecimento e, obviamente, tenha como desenvolver. Aquela minha palestra da Coca-Cola, o Joper conhece, o Chico conhece. Eu acho que eu fiz a palestra da Coca-Cola na conferência do governador da Autônoma, nosso saudoso governador da Autônoma. Muita gente faz. Eu não tive o menor problema. Eu disse, olha, só espero que dê o crédito, óbvio. Então, é por aí. As palestras não são nossas. As palestras, meus amigos, são de todos. Os conceitos são de todos, porque eu recebi de alguém. Não posso fechar comigo o conhecimento. Nós precisamos espalhar o bom conhecimento, o bom exemplo. De parabenizar você, presidente, pela escolha, né, do excelente palestrante para um assunto de veras importante e bem transmitida a palestra pelo nosso companheiro Fernando Quintela, né? Realmente a comunicação é importante em todos os momentos, né? Uma comunicação positiva, uma comunicação direta, uma comunicação sem ruído, que chega ao receptor, né? E hoje a comunicação ela chegou ao receptor, chegou a todos nós sem ruído, né? Sem ruído. Então, gente, eu já ouvi sobre a prova quádrupla várias vezes, mas hoje eu confesso que foi excepcional, excepcional, tá bom? Eu concluo dizendo que as palavras passam, os exemplos ficam. Exempla tonanta, verba sonanta do latim, né? Não sei se meu latim está muito bom, mas exempla tonanta, verba sonanta. As palavras passam, os exemplos ficam. Parabéns à nossa presidente Iracema, que continue sempre com foco, com disciplina e com execução em tudo aquilo que nós pretendemos fazer. Foco, disciplina e execução. Muito obrigado, parabéns, Fernando Quintela. Muito obrigado. Obrigado, parabéns, Fernando Quintela. Isso, vamos Portanto, fazer. nesse instante, nós queremos fazer a leitura do currículo bastante resumido do nosso palestrante, Fernando Quintela. Jornalista e economista Fernando Antônio Quintela Ribeiro, natural do Rio de Janeiro, é casado com a advogada da União desde
União Deis Gonçalves Quintela Ribeiro, pai de 3 filhos e avô de 5 netos. Fernando milita na imprensa desde junho de 1968, quando começou como repórter no Jornal dos Esportes Rio de Janeiro. Desde então, transitou por veículos de comunicação em todas as áreas, impresso, rádio, TV e online, no Rio de Janeiro, Pernambuco e Roraima. Foi diretor de redação do jornal A Gazeta de Roraima por 15 anos. Desde 2017, colabora com o seminário Roraima Agora, como colunista e repórter. No setor cooperativo, é associado ao Rotary Club de Boa Vista, Cassari, e foi governador 94-95 do distrito 4.720. Fernando e Daisy são Major Donors, na Fundação Rotária. Ele foi membro de comunicação do Rotary Internacional, com sede em Chicago, Estados Unidos, no período 2003-2006, sendo vice-presidente no último ano. Ainda na área da comunicação do Rotary, foi coordenador da imagem pública no Brasil e na América Latina, no período de 2006 a 2011. Foi conselheiro do Conselho de Administração da Cooperativa Editora Brasil Rotário, responsável pela revista centenária Rotary Brasil, no período de 2001 a 2007. Também no setor cooperativo, foi assessor de comunicação na seção judiciária de Roraima, no período de 98 a 2009. Na década de 1980, foi presidente da Associação dos Economistas de Roraima por 2 mandatos. Na mesma década, foi membro do Conselho Regional de Desportos de Roraima. Acadêmico fundador da Academia Roraimense de Letras, cadeira número 6. Participou como autor e coordenador dos volumes 2, 3 e 4 da coletânea Ao Pedro II, Tudo ou Nada, Tudo, com relatos de ex-alunos do tradicional Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro. O volume 5 está em fase de finalização. Em 2021, lançou seu livro de crônicas, intitulado Mexendo no Baú, com material publicado nas décadas de 1980 e 2020. O volume 2 do livro será publicado ainda em 2025. Fernando Quintela recebeu a medalha Forte São Joaquim em 1990, no grau de cavaleiro. Em 2025, recebeu a comenda Orgulho de Roraima, concedida pela Assembleia Legislativa de Roraima. Também é cidadão boavistense desde 1999. Aqui ouvimos uma síntese do currículo do nosso convidado desta noite. Então, assim, vamos encerrando, né, a nossa reunião e convidamos a todos para saudar o Pavilhão Nacional.